Bem-vindo ao meu canal, bem-vindos ao Matemática do Sucesso. Se você ainda não é inscrito nesse canal, muito bem-vindo, inscreva-se nesse canal, partilhe este vídeo e não se esqueça de dar o seu like e ativar o sino das notificações para que mais vídeo e quando haver novidade você receba em primeira mão. E também não se esqueça de dar o seu like para que mais pessoas venham aqui neste canal e assim me ajudas a crescer e ajudas a crescer o canal. Nesta videoaula eu dou sequência a mais uma aula aqui nesta playlist de Análise Matemática 1 e eu vou falar hoje sobre princípio de indução matemática. O que é o princípio de indução matemática? O princípio de indução matemática é um princípio que é utilizado para demonstrar se uma propriedade é válida dentro do conjunto dos números naturais. Então, o que é que diz o princípio de indução matemática? O princípio de indução matemática diz o seguinte: uma propriedade é válida para todos os números naturais se o quê? Se a propriedade é válida para n igual a 1, se para todo natural n, se a propriedade é válida para n, então ela é válida para n mais 1. Basicamente, este princípio, na sua aplicação, nós vamos resumir nesses 4 pontos. Primeiro, nós vamos garantir que essa propriedade é válida para n igual a 1. Depois, nós vamos fazer a hipótese de indução. O que é a hipótese? Vamos fazer para n igual a k. Ou seja, fazendo n igual a k e vamos assumir que para n igual a k a propriedade é verdadeira. E depois de assumirmos que para n igual a k a propriedade é verdadeira, esse nosso passo só será verdadeiro se a propriedade for válida também para n igual a k mais 1. E depois nós vamos para a demonstração. Então, tu tens para n igual a 1, tens a hipótese da indução, e depois tens a tese, e depois a demonstração desta nossa tese. Então, vamos lá. Vamos aplicar este nosso princípio neste exercício. Esta aqui é uma progressão aritmética de razão 1 e também rapidamente, utilizando a fórmula da soma da progressão aritmética, conseguimos demonstrar essa propriedade aqui. Então, se nós conseguimos demonstrar essa propriedade utilizando a fórmula da soma da progressão aritmética, vamos agora utilizar o princípio de indução para demonstrar essa mesma propriedade. E como essa propriedade, o princípio de indução matemática é aplicado para demonstrar muitas outras propriedades dentro do conjunto de números naturais. Vamos lá. Eu tenho aqui essa soma e eu quero saber se esta propriedade é válida, ou seja, se a soma dos n termos dessa sucessão pode ser calculada ou calculado por esta fórmula. Então vamos lá. Ao invés de somar 1 a 1, vamos supor que eu quero somar aqui os 4 primeiros termos dessa sucessão. O 1, o 2, o 3, o 4. Isto aqui é igual a 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10. Ou seja, termo a termo, o resultado deu 10 desses 4 primeiros termos. E eu vou utilizar essa fórmula que é n mais 1 sobre 2. Ou seja, n será o quarto termo. N mais 1, nesse caso 4 mais 1 sobre 2, que é igual a 4 vezes 5 sobre 2, que é igual a 2 vezes 5, que é igual a 10. Portanto, demonstra que essa propriedade é válida para os 4 primeiros termos. Mas, como é que nós vamos saber
se realmente isso é válido para todos os números naturais. Então nós vamos aplicar o princípio de indução matemática. Como é que nós vamos aplicar? Primeiro passo para aplicar o princípio de indução matemática, nós vamos aqui, primeiro, para n igual a 1. Ou seja, para n igual a 1, significa que eu estou a substituir 1 no lugar de n. Ou seja, para n igual a 1, nesta sucessão, o n indica o número de termos. Ou seja, aqui o n é o primeiro termo que é 1. Ou seja, 1 igual, vou aqui, substituo também 1. 1 mais 1 sobre 2. 1 é igual 1 mais 1 dá 2, ou seja, 1 vezes 2 sobre 2, corta, 1 igual a 1. Verificou para n igual a 1. Agora vamos verificar, agora vamos para a nossa hipótese de indução. Hipótese de indução. O que é que a nossa hipótese diz? Nós vamos fazer para n igual a k. Agora vamos aqui na nossa seção, vamos substituir para n igual a k. Vamos supor que é válido para n igual a k, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais reticências k igual a k mais 1 sobre 2. Essa é a nossa hipótese. Então, fazendo n igual a k, deu-nos isso. E agora vamos para o terceiro passo, que é a tese, a nossa tese de indução. A nossa tese de indução diz o seguinte: nós vamos fazer para n igual a k mais 1. Ou seja, vamos substituir para n igual a k mais 1. Então vamos ter 1 mais 2 mais 3 mais reticências. Nós temos o termo k e depois mais o termo k mais 1. Ou seja, o termo k mais 1 que é o sucessor de k. O termo k mais 1. Atenção a este pormenor. Nós temos o termo k e depois temos o termo k mais 1, que é o sucessor de k. É igual, no lugar de k, vamos substituir o k mais 1, né? Porque nós estamos a substituir n, estamos a substituir k mais 1, ou seja, k mais 1, vezes k mais 1, que é o que estamos a substituir, mais 1, que é o que já esteve na propriedade, sobre 2. Substituímos k mais 1. E agora vamos demonstrar. O que é a demonstração? A demonstração é verificar se esta tese é válida. Então, para a demonstração, agora vamos aqui demonstrar, não é? Demonstração. Então, nós queremos demonstrar se 1 mais 2 mais 3 mais reticência k mais 1 é igual a k mais 1 mais 1 sobre 2. Então, vamos lá. O que é que nós podemos fazer? Desde já podemos verificar o seguinte. De 1 até k, esta expressão 1 mais 2 mais 3 mais a reticência k, se nós verificarmos, isto aqui é a nossa hipótese, não é? É a nossa hipótese. É aqui a nossa hipótese. É aqui a nossa hipótese. Por quê? Porque 1 mais 2 mais 3 é igual ao quê? É igual a k mais 1 sobre 2. Então, vamos substituir
isto aqui. Ou seja, vou utilizar aqui uma outra caneta azul. Vamos substituir. Isto aqui é a nossa hipótese. Então sei que isto é igual a K mais 1 sobre 2, depois mais K mais 1 igual a K mais 1 mais 2, nesse caso fica K mais 2 sobre 2. E agora, vamos lá. Vamos mexer nessa expressão para ver se vai ser igual a esta que está aqui. Aqui temos K vezes K mais 1 mais 2 vezes K mais 1 sobre 2 igual, aqui temos K mais 1 vezes K mais 2 sobre 2. Eu quero saber se isto é igual. Então, este aqui é um termo em comum, né? Como vocês podem ver, temos aqui o K mais 1 e aqui K mais 1. Rapidamente teremos K entre parênteses, pondo em evidência aqui o K mais 1. Aqui neste termo tem o K, aqui tem o K mais 2 sobre 2 igual a K mais 1, K mais 2 sobre 2. O que verifica que esta propriedade é válida. Ou seja, K mais 1 vezes K mais 2 sobre 2 é igual a K mais 1 vezes K mais 2 sobre 2. Demonstração feita. Portanto, realmente esta propriedade é válida para todos os números naturais. Está demonstrado aqui pelo princípio de indução matemática. Vamos utilizar este mesmo princípio para mais um exercício. Temos aqui este exercício e nós vamos então aplicar o princípio de indução matemática para demonstrar se esta propriedade é válida dentro do conjunto dos números naturais. Temos aqui esta soma e nós queremos saber se, para nós calcularmos a soma desta sucessão, basta somente aplicar esta fórmula. Primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Vamos demonstrar para n igual a 1, que é o primeiro passo da indução matemática, é verificar se a propriedade é válida para n igual a 1. Então, vamos substituir, né? N igual a 1, aqui n é o termo da sucessão. Nesse caso, é o primeiro termo, que é 1. E vamos ver se isto é igual a, substituindo no lugar de n, 1 aqui neste membro. 1 vezes 2 vezes 1 menos 1. Ou seja, 1 é igual a 2 menos 1. 1 é igual a 1. Verificou aqui o primeiro passo. E agora vamos verificar. O segundo passo é a hipótese de indução. A hipótese de indução basta somente no lugar de n substituir k, ou seja, vamos verificar se esta propriedade é válida para n igual a k. Ou seja, na verdade é, supondo que n é igual a k, depois vamos para o terceiro passo. A propriedade terá de ser válida para k mais 1. E depois vamos demonstrar. Para n igual a k, vamos lá. Para n igual a k também olhamos aqui nesta propriedade e substituímos simplesmente k no lugar de n. Ou seja, 1 mais 5 mais 9 mais reticências mais 4k menos 3 igual a k 2k menos 1. Temos aqui a propriedade para n igual a k. E agora, no terceiro passo, que é a tese de indução, vamos verificar para n igual a k mais 1. Ou seja, a propriedade terá de ser válida também para n igual a k mais 1. Só substituir 1 mais 5 mais 9 mais reticências
mais o termo 4K menos 3, que é o termo K, e agora quem que vem a seguir? Vem a seguir o termo K mais 1, ou seja, no lugar de N vamos substituir K mais 1, ou seja, temos aqui no lugar de N vamos substituir K mais 1. Então, o que é que isto vai ser? Vai ser 4 entre parênteses K mais 1 mais, nesse caso, menos 3. Vamos ver se isso é igual a K mais 1 vezes 2K mais 1 menos 1. Ou seja, no lugar de N substituímos K mais 1. Só verificamos. E agora vamos passar para a nossa demonstração. A demonstração dessa tese vai ser a seguinte. Vamos demonstrar se isto é verdadeiro. Para nós demonstrarmos se isto é verdadeiro, o que é que nós vamos fazer? Até vou marcar mesmo aqui, né? Vamos demonstrar se isso aqui é verdadeiro. Para nós demonstrarmos se isso aqui é verdadeiro, o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar para essa expressão. Essa expressão aqui, vamos buscar na nossa hipótese. Esta que está aqui vai ser aquela que está na nossa hipótese. O que é que nós dizemos por hipótese? Dizemos por hipótese que esta expressão é igual a K vezes 2K menos 1. Então é só substituir, não é? Vamos K vezes 2K menos 1, que é esta parte, depois mais isto que está aqui, que é 4 vezes K mais 1 menos 3. E depois queremos saber se isso é igual a K mais 1 vezes 2K mais 1 menos 1. E agora é só aplicar álgebra básica para podermos então demonstrar essa propriedade. O que é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar tudo para nós sabermos se isto vai ser igual. Vamos aplicar aqui propriedade distributiva. Aqui será K vezes 2K dá 2K ao quadrado menos K mais aqui 4K mais 4 menos 3 igual, e aqui tenho K mais 1 vezes 2K mais 2 menos 1. E depois, rapidamente eu tenho 2K ao quadrado menos K mais 4K é igual a mais 3K. 4 menos 3 é igual a mais 1. Queremos saber se isso é igual a K mais 1 vezes 2K mais 1. 2K ao quadrado mais 3K mais 1 é igual. K vezes 2K é igual a 2K ao quadrado. K vezes 1 dá mais K. Mais 1 vezes 2K é 2K. 1 vezes 1 dá mais 1. E aqui 2K ao quadrado mais 3K mais 1 é igual a 2K ao quadrado mais K vezes 2K é igual a 3K mais 1. Rapidamente conseguimos comprovar que este membro é igual ao outro membro. E assim demonstramos a nossa tese e demonstramos que essa propriedade é válida para todos os números naturais por indução matemática. Muito obrigado. Você que está aqui, se gostou dessa aula, por favor, inscreva-se nesse canal, dê o seu like, ative o sino das notificações para receber mais vídeos
E também não se esqueça de partilhar este vídeo com o teu próximo. Muito obrigado. Se gostou, comenta ali. Se tiveres alguma dúvida, também comente ou escreva para mim. E tchau.